Olá, pessoal! Hoje iremos abordar outras 3 disciplinas ligadas à moderna criminologia. Falaremos da biotipologia, da neurociência e da endocrinologia criminal. Vocês puderam acompanhar na nossa última aula a abordagem que fizemos a respeito da antropologia e antropometria, disciplinas estas que estão relacionadas com a bioantropologia criminal, que trabalha o conceito da análise do crime a partir da observação do homem como ponto central do delito. Agora, iremos estudar os outros tipos de disciplinas dentro deste mesmo subgrupo, né? E as disciplinas que nós falaremos, que é a biotipologia, né? Essa disciplina, eu imagino que muitos de vocês nem conheçam ela, né? Nem nunca ouviram falar. Mas, basicamente, a biotipologia, conforme definida por Lainel Lavastini, é a ciência que estuda o tipo humano como uma unidade vital multifacetada, o que podemos denominar de biotipo, abrangendo sua morfologia, fisiologia e psicologia. A premissa central é a existência da correlação entre as características físicas de um indivíduo e os seus traços psicológicos, ou seja, entre o tipo somático corporal e o tipo mente e temperamento. Lainel Lavastini foi um psiquiatra francês que viveu no século passado. Ele era interessado em neuroanatomia, neurologia, psiquiatria e criminologia. Com ele, a análise do crime a partir da ótica biotipológica foi iniciada. Ele publicou trabalhos criminológicos em parceria com outros cientistas e associou elementos da morfologia e psicologia para entender os fenômenos delitivos na França, principalmente sobre o conceito de personalidade criminal, surgindo assim o que foi compreendido mais tarde como criminologia clínica. Em um passo avante da biotipologia, surgiu também a endocrinologia criminal. Enquanto na biotipologia estuda-se o corpo, a mente e o temperamento, na endocrinologia o foco é direcionado para entender a influência dos fluxos dos hormônios e dos fluidos corporais no comportamento delitivo. Nesse campo de estudo, o ponto de vista é endocrinológico-patológico, isto é, o crime poderia estar relacionado a algum tipo de distúrbio hormonal. Nesse sentido, Max Schlepp e Edward Smith, em 1928, publicaram o estudo A Nova Criminologia, tentando mostrar ao mundo um novo método de compreensão do crime através da associação de perturbação emocional derivada de um desajuste hormonal que resulta em práticas criminais. A endocrinologia, ela tem investigado crimes sexuais e de agressão, partindo do princípio de que distúrbios hormonais podem influenciar os indivíduos a desconsiderar limites legais, violando os direitos alheios. Dentro desta ideia, potenciais estupradores, por exemplo, poderiam estar acometidos de elevados níveis hormonais a ponto de impulsioná-los à consumação de suas lascívias e ignorar a proibição moral e legal do ato tão hediondo e abominável como é o estupro. Outro exemplo que podemos dar também está relacionado com os casos de puerpério, ou seja, casos de mães que após darem à luz acabam por matarem seus filhos recém-nascidos em razão do estágio puerperal, onde estão altamente dominadas por descargas hormonais que interferem em seus julgamentos racionais. Em muitos países, inclusive no Brasil, essa condição de puerpério é tipificada, de modo a atenuar a pena pela prática do infanticídio. Óbvio que o processo é feito mediante análise clínica da infratora para comprovar essa patologia. Em alguns casos, em que se verifica a completa incapacidade de entender o caráter ilícito do fato, pode a mãe ser ainda considerada inimputável, ou seja, pode vir a ser absolvida.
Percebe-se como a endocrinologia e também a psiquiatria são importantes para a criminologia e também no direito penal? Então, meus amigos, voltando à matéria, temos de falar também que há uma recente hipótese baseada nos estudos de Hans Eysenck, que surgiu afirmando, né, que o funcionamento do sistema nervoso autônomo pode predispor o indivíduo a um comportamento antissocial e delitivo. Ele desenvolveu em sua teoria que a personalidade criminal está associada a 3 elementos específicos: a extroversão, o neuroticismo e a psicopatia. Na extroversão, uma pessoa com alto nível de extroversão, ela possuiria internamente uma forte inibição cortical, ou seja, teria baixa percepção dos riscos, o que se traduz em um comportamento desinibitório externo. No neuroticismo, esta dimensão está ligada à atividade do sistema límbico, que é responsável pela regulação das emoções. Este sistema, conectado ao sistema nervoso autônomo, inclui estruturas como a amígdala e o hipocampo. Um alto nível de neuroticismo indica uma intensa atividade do sistema límbico, resultando em emoções que se manifestam mais rapidamente e persistem por mais tempo no indivíduo. No psicoticismo, não há uma compreensão muito elaborada como se processa essa fase, porquanto não tem um sistema fisiológico determinado. Mas é aceito pela ciência que há uma certa relação entre essa dimensão e o metabolismo da serotonina. Então, para que vocês possam entender, segundo Hans Eysenck, a personalidade criminal teria a seguinte combinação. Vamos lá. Um alto grau de extroversão, caracterizado por ousadia e despreocupação, pode ser um fator crucial na prática de um delito. Por exemplo, é preciso, vamos citar aqui, né, no caso de um roubo de uma loja, é preciso ter muita coragem para fazer isso. Além disso, criminosos frequentemente exibem baixos níveis de neuroticismo, ou seja, seu sistema límbico não reage rapidamente a estímulos, o que significa que pensar em cometer um crime, um delito, eles não visualizam as consequências futuras de seus atos. A ausência de ativação do sistema simpático do SNA impede que sintam culpa ou até mesmo remorsos pelas suas ações. Por fim, pessoas que cometem delitos geralmente apresentam um alto grau de psicoticismo, caracterizado pela falta de empatia ou uma postura fria em relação aos seus atos. O modelo de Eysenck oferece uma explicação abrangente para a diversidade de personalidades, diversos tipos de personalidades, pois tudo depende das combinações possíveis, já que não há uma quantidade fixa de cada traço, apenas uma gradação, com exceção de alguns psicopatas. Outras investigações posteriores ressaltaram a transcendência do sistema nervoso autônomo, de forma que haveria uma certa incapacidade de determinados indivíduos a serem ressocializados, como, por exemplo, o que foi publicado nas investigações do psicólogo e professor da Universidade do Sul da Califórnia, o Dr. Sarnoff Andrei Mednick. Suas investigações insinuaram que certos infratores eram incapazes de aprender com o castigo, de modo que um determinado substrato biológico lhes impediria de formar uma consciência social. Foram essas pesquisas, que acabaram por construir na criminologia um ramo que mesclava sociologia com fisiologia, dando um novo impulso às explicações do crime com base nos substratos clínicos e sociais. A característica mais destacada deste enfoque reside na consideração do fator biológico, do ambiente e do processo de aprendizagem de uma maneira recíproca e interdependente.
Agora, vamos falar da psicologia criminal, com o seu subcampo da psicanálise forense. A psicanálise forense também foi usada para explicar o fenômeno criminal sob o enfoque, sob o aspecto da leitura do perfil psicológico dos infratores, através das observações, em que é possível distinguir os distúrbios que cada indivíduo possui, bem como delimitar se há de fato a presença de desordens psíquicas no criminoso ou se sua conduta delitiva é fruto de pura vontade. Pessoas com distúrbios podem levar ao desenvolvimento de diversas neuroses ou psicoses paranoicas, desencadeadas por medo, raiva, rancor, culpa, entre outros. Neuroses são desordens emocionais comuns na população, enquanto psicoses representam as formas mais graves dessas neuroses. O termo psicose surgiu para enfatizar as afecções mentais mais graves. As psicoses são conjuntos de doenças caracterizadas por distúrbios emocionais do indivíduo e a relação com a realidade social, com o convívio em sociedade. Existem vários tipos de psicose, sendo elas, a primeira aqui que nós vamos falar, é a psicose paranoica. É aquela do caso do assassinato de John Lennon ou do ataque que aconteceu contra a apresentadora Anna Hickman. A psicose paranoica é um transtorno mental grave, caracterizado por delírios de perseguição ou grandeza, alucinações auditivas e visuais e um profundo impacto na percepção da realidade do indivíduo. É uma condição que se enquadra no espectro dos transtornos psicóticos, onde a distinção entre o que é real e o que não é se torna significativamente comprometida. Temos também que falar da psicose maníaco-depressiva, que é associada ao que se denomina de transtorno bipolar, pois é caracterizado por casos intensos de euforia, extrema ansiedade, tristeza profunda e pensamentos suicidas. Outro tipo de psicose é a psicose carcerária, conhecida jocosamente como piripaque do Chaves. É um estado catatônico que os infratores são acometidos devido a eventos de encarceramento. Há que se falar também da psicose da personalidade psicopática, ou seja, é aquela em que se verifica a ausência de vergonha, remorso e sentimentos fraternais. São tipos de personalidade explosiva, perversa, insensível, egocêntrica, mentirosa, superinteligente e também é cercado de fanatismos. Existem também os distúrbios de degeneração psíquica sexual, como as parafilias, por exemplo. Dentro desse bojo estão o sadismo, o masoquismo, o vampirismo. Porém, existem outras, de cunho mais profundo, como, por exemplo, as abominações da pedofilia e a necrofilia. Ou seja, meus caros, há uma gama imensa de abordagens criminológicas dentro dessas disciplinas que mencionamos aqui nesta aula, que poderíamos gastar o dia inteiro tratando delas. Porém, nós vamos focar apenas nessas que são exigidas nos concursos. Na próxima aula falaremos sobre a vitimologia. Esse termo é um tema muito extenso que requer um olhar mais apurado. Então dedicaremos um bloco apenas para esta aula. Espero que eu possa trazer com clareza todos os aspectos inerentes à vitimologia para vocês. Então, até a próxima aula.